Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Bom dia, amados irmãos, Jesus é o Senhor. Louvado seja o Senhor, por mais um ruminado alimento diário. Hoje nós vamos estar ruminando a segunda-feira, semana 2, nosso alimento diário, a série, a igreja, coluna e base da verdade. E nosso alimento diário é a cumplicidade na obra do Senhor. E hoje, nosso alimento diário tem como tema a função da palavra profética e a operação do Espírito. Tem um versículo, Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então nós vamos ver hoje a função da palavra profética. Primeiro ponto. E o segundo ponto nós vamos ver a operação do Espírito. Amém? Senhor Jesus. Então a função da palavra profética, nós sabemos, nós estamos no tempo do fim, tempo final. Final, está bem complicado, muita ideologia, muitas situações acontecendo. E essa palavra tem uma função, irmãos, nos dá um norte. Nos dá um norte. Nos tirou um dia do mundo, nós recebemos o Senhor, essa palavra está sendo trabalhada em cada um de nós e um dia vai nos colocar no reino. Assim eu vou ler um versículo para vocês que está aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Fala assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilhe em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então o mundo é tenebroso, nós sabemos disso, mas essa estrela da alva um dia vai nascer no nosso coração, nós vamos estar reinando com o Senhor. Então, irmãos, vamos ser simples, receber a palavra profética. A palavra profética é um tudo, ter sido falada pelo Pedro, pelo Esdras, pelo Miguel, pelo André, e aí é colocada em livros e nós ruminamos a palavra profética. Nós vamos inventar a roda, irmãos. Não ficar inventando palavras nossas. O Senhor já deu a palavra. Agora nós vamos de quê? De ruminar a palavra. É o que nós vamos fazer com vocês hoje de manhã. Ruminando o nosso alimento diário. Amém? E aqui, para nos dar um ponto bem interessante para entender a palavra profética, o irmão deu um testemunho dele. Ele perdeu parte dos músculos da mão esquerda dele ali, o contato da mão. Ele perdeu que tudo vem de onde? O cérebro manda sinal para a mão funcionar. E no cérebro dele ali houve algo que parou de mandar os impulsos para a mão dele funcionar. Assim, irmãos, é a palavra profética. O cabeça manda. E aí, o que nós vamos fazer como membros? Vamos de funcionar, não é isso? Olha aí. Aí ele cita aqui um ponto, assim, fala assim, no alimento diário nosso. Espiritualmente falando, os impulsos espirituais para o corpo se movimentar, vem da palavra profética. Então, ele deu esse testemunho da mão dele para explicar para nós exatamente que esses impulsos que o cérebro manda para movimentar o corpo vem da onde? Vem do cabeça, vem da cabeça da pessoa, do cérebro. Então, o cabeça nosso, que é Cristo, ele também manda os impulsos, olha aí. Vou repetir de novo, espiritualmente falando, os impulsos espirituais para o corpo se movimentar vem da palavra profética. Então, o Senhor manda por meio dos apóstolos e aí chega até nós essa palavra. Agora, nós como corpo, essa palavra precisa de operar em cada um de nós. E essa palavra não é para ganhar conhecimento, saber falar bem, não é para isso. A palavra, irmãos, a palavra profética, ela é para o operar de Deus na igreja. É para fazer as operações e as coisas acontecer. Senhor Jesus é como sinal, irmãos, que, por exemplo, o cérebro manda para a mão, pega o copo e bebe água. Ele deu esse outro exemplo aqui. Mas quem deu o sinal? Vem do cabeça. A cabeça que manda o sinal para poder pegar a mão e entender que tem que pegar o copo. Assim é a palavra profética. Portanto, a palavra profética é para o operar de Deus hoje de acordo com a sua vontade. Como nós já falamos bastante,
já o Pedro falou bastante, o Esdras, nós sempre temos explicado sobre isso, o Miguel, o André. Irmãos, Deus tem desejo. Qual o desejo que Deus tem? Deus tem desejo de que todo mundo seja salvo, chegue ao pleno conhecimento da verdade. Isso é um ponto que nós não podemos negar. Então, estamos ouvindo, falar constantemente. Então, a função da palavra profética é, além de nos fundamentar nas Escrituras, é nos trazer o pleno conhecimento da verdade, não é o desejo de Deus. Então, Deus está falando, o Senhor está falando constantemente. Então, nós temos que saber, irmãos, entender que o falar profético nos tempos final é muito importante. Estamos nos tempos finais, está acabando, chegando na época do fim. Então, nós vamos estar mais atentos à palavra profética. Às vezes, muitos de nós, irmãos, não gostamos de ouvir a palavra, não recebemos a palavra, temos dificuldade. Irmãos, vamos ser simples. Vamos ser simples, irmãos. Não vamos... lembra de 2 Coríntios, capítulo 11, eu vou ler esse versículo, vale a pena ser simples, receber o falar profético. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 e 3, que fala assim: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas aí vem o versículo 3, né? Olha a preocupação de Paulo: mas receio que assim, como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Irmãos, não vamos apartar da simplicidade. Vamos ser simples, abraçar o falar profético. O outro ponto é a operação do Espírito. Então, o Espírito, irmãos, ele é que faz todas as coisas. Nós temos clareza, já vimos bastante, semana 1, bastante sobre o Espírito. Então, o Espírito, irmãos, ele é que faz todas as coisas. Nós não fazemos nada, nós só nos colocamos como um suporte para Deus poder fazer em nós. Então, eu e você somos o suporte que Deus vai usar. O coração precisa de abrir e deixar Deus fazer. Amém? Tem um versículo em Salmos 110, versículo 1, na King James atualizado, que fala assim: assim declarou o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita e aguarda enquanto de teus inimigos faço um objeto de descanso para teus pés. Louvado seja o Senhor. Então o Senhor deixou bem claro, irmãos, Ele é o segundo da Trindade, nós temos clareza disso, né? Ele é o Cristo, né? Está assentado à direita de Deus, está aguardando que o Pai coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ó Senhor Jesus! Agora, irmãos, olha bem, e como o Pai vai fazer isso, irmãos? O Senhor precisa da cooperação da igreja, irmãos, de mim, de você. Somos nós, irmãos, usando o Espírito, né? E olha aí, no entanto, a igreja sem o Espírito não é nada. Tá vendo? O Senhor já morreu, já ressuscitou, parte dele está pronto, já se tornou o Espírito que dá vida. Agora, o que o Senhor precisa, irmãos? Ele já se colocou dentro de nós, né? João capítulo 20, versículo 22, né? Ali soprou o Espírito, Senhor Jesus, mas antes em Atos capítulo 1, versículo 4, que foi a promessa, lembra? Ali no Pentecostes, o Senhor pediu para aguardar. O Senhor pediu para que eles aguardassem até o que ele, Senhor Jesus, que eles permanecessem e aguardassem a promessa do Pai. Qual que era a promessa do Pai? O Espírito prometido, não é isso? Então, aí, olha, a promessa seria o derramamento do Espírito, que aconteceu no dia de Pentecostes, quando o Espírito, então, desceu sobre os discípulos. Então, irmãos, é isso que eu tenho que ficar bem claro para mim. Eu preciso de aprender a usar o Espírito. Ali os discípulos se aguardaram até o Senhor derramar, em Atos capítulo 2, versículo 1 a 4, o Senhor derramou e ele começou a operação do Espírito ali. Então esse foi o início da operação do Espírito. Hoje é o Espírito que opera sobre toda a terra e em todas as circunstâncias. Temos que ter clareza disso, irmãos. Para mim e você, servir o Senhor, toda a operação é do Espírito. O Espírito é que faz, nós não temos capacidade de fazer nada sem o Espírito. Olha os comporturas dinâmicos, por um exemplo. Uma oração, o que acontece? O Espírito opera. E ali acontece que a pessoa é salva e logo em seguida a pessoa leva o livro e ali sai vários livros. Ali sai
a meta nossa aqui profética, 25 livros, mas já sai 40, sai 50, sai 30 livros todos os dias. Irmãos, e as pessoas vão sendo salvas todos os dias, muitas pessoas salvas, muitas, e muitas recebendo o evangelho do reino. Então, por meio da palavra escrita. Então, nós vamos valorizar, irmãos, essa dependência e deixar o Espírito operar em cada um de nós. Ó Senhor Jesus, Ele trabalha em todas as pessoas, inclusive em nós, quem? O Espírito. Ele trabalha em cada um de nós. Então, é de suma importância. Amém? Senhor Jesus. Então, irmãos, é muito interessante o final do nosso alimento diário de hoje, que fala assim: falamos sobre isso para mostrar que a preparação do jovem Timóteo foi totalmente pela ação do Espírito, assim como pode ocorrer com você ao ler essa mensagem. Entretanto, o ser humano precisa consentir, pois tem o livre-arbítrio e pode escolher entre a bênção e a maldição. Nós precisamos de aprender a escolher a vida. Deuteronômio 30:19. Eu vou ler para vocês. É de suma importância, irmãos, eu e você aprender a escolher a vida. O jovem Timóteo foi preparado. O Espírito também quer preparar você e a mim para poder amar a vinda do Senhor. Deuteronômio 30:19 fala assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Irmãos, o Senhor deixa claro para nós, tem o livre-arbítrio está aí, mas eu estou escolhendo o quê? Eu preciso escolher o quê? Eu preciso escolher a vida para mim viver por meio dessa vida e a minha descendência. Usar o Espírito. Nós precisamos, irmãos, constantemente aprender a depender do Senhor, aprender a invocar o nome do Senhor. Quer ficar no Espírito, irmãos? Invoca o nome do Senhor. Senhor Jesus, exercita o teu Espírito. Constantemente está escolhendo a vida. E aí, esse operar do Espírito pode operar em você, como operou em Timóteo, como operou em Paulo, operou em Silas, operou em cada um daqueles de Barnabé, operou nos discípulos, operou em todos eles. É o Espírito. Então, eu e você precisamos de aprender a deixar esse Espírito operar, fazer em cada um de nós. Vamos crescendo, amadurecendo e vamos amando a vinda do Senhor. E levamos outras pessoas também a amar a vinda do Senhor, por meio da pregação do Evangelho, do apacentar e de cuidar uns para com os outros. Jesus é o Senhor, tenha um bom dia, um bom desfrute.